Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. No programa de hoje, a atuação do Corpo de Bombeiros Militares aqui no Vale do Aço. Vamos saber um pouco mais sobre o licenciamento das casas de shows, como é que ficou a situação dos licenciamentos depois de tragédias que foram registradas no Brasil. Vem aí o período do calor, é um período em que se registram muitos afogamentos, medidas preventivas são necessárias. E você está preparado para viver com tranquilidade esse período de calor, frequentar as nossas praias, as praias de Minas, as lagoas da região e também as cachoeiras? Vamos bater um papo aqui com o Tenente Oberdan Inácio, que é comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militares aqui em Patinga. Tenente Oberdan, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Eu que agradeço essa oportunidade de estar divulgando o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, para a população. Para que as pessoas conheçam um pouco mais o Tenente Oberdan, nasceu em que cidade e há quanto tempo atua no Corpo de Bombeiros? Eu nasci na cidade de Mantena, Minas Gerais, e estou no Corpo de Bombeiros há 8 anos, né, juntando o tempo de curso, né, que foi de 3 anos, né, na cidade de Belo Horizonte. Recentemente, uma pesquisa apontou que o Corpo de Bombeiros é a instituição mais confiável do país. Nesse contexto, como é que é ser um bombeiro militar? Olha, acho que há 5 anos, né, a gente verifica aí que o IBOP lança essa pesquisa, né, de que o bombeiro é a instituição que mais tem o reconhecimento da população, né? Então, para nós é muito gratificante, né, estar nessa profissão, né, sermos bombeiros. Acho que falo por mim, por todos os militares aqui da Companhia de Patinga. Isso nos motiva cada vez mais estarmos preparados, né, para melhor atender, né, a população aqui da região do Vale do Aço. Ok. Hoje mesmo eu recebi estudantes de uma escola aqui do Vale do Aço e eles perguntavam como é ser jornalista e explicava que é preciso pensar numa forma de se manter financeiramente, mas também ser feliz, trabalhar com vontade, com amor, com dedicação e prestar bom serviço, seja lá em qual área for. Esse é o trabalho também dos bombeiros, não é isso? Exatamente. Na função de proteger as vidas, o profissional acaba colocando a própria vida em risco. Já acompanhamos aí vocês em atuação em acidentes, mergulhando nos rios, debaixo de cachoeiras dos rios, o Rio Doce, que está sempre caudaloso e com águas turvas, o Rio Santo Antônio, semana passada mesmo um resgate de uma vítima afogada no Rio Santo Antônio. Enfim, são várias situações, o combate ao incêndio, são várias situações em que o bombeiro acaba ficando com a própria vida em risco. Esse risco, ele é calculado ou é aquela situação do momento que é avaliada? Olha, hoje a gente pode falar que o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, ele possui, né, vários mecanismos para diminuir essa probabilidade de algum acidente com algum militar nosso. A gente sabe que a nossa profissão em si, realmente, ela é muitas atividades que a gente executa são atividades perigosas, sim, né? Então, como a gente tenta diminuir essa probabilidade de risco de acidente com militar? A gente intensifica muito o treinamento, né? Então, só para exemplificar, todos os dias, né, as alas operacionais, eles têm instruções e treinamento, né? E todo ano nós temos uma prova de requalificação. Então, todo ano, todo militar ele tem que fazer uma prova de conhecimentos da área de bombeiro, né? E provas práticas também, na área aquática, né? É um exemplo, na área de altura, para verificar se aquele militar continua atualizado, né, nas diretrizes, né, da nossa profissão. E o militar, por exemplo, que ele não vai bem nessa prova, ele passa por uma reciclagem, né, e caso ele não passe, ele é impedido, por exemplo, às vezes até de ser promovido, né? Ele só pode ser promovido e fazer novos cursos se ele tiver aprovado nessa nossa prova. Agora, o que você consideraria como o mais arriscado, que expõe maior perigo? É o incêndio, é o salvamento na água, em alturas? Na verdade, todos, né, têm lá o grau de dificuldade, né? Mas temos atividades mais complexas, né, que envolvem riscos, né? Incêndio florestal, por exemplo, né? Recentemente, essa semana, teve um incêndio florestal, né? E os bombeiros atuaram lá. O incêndio florestal é perigoso porque tem que tomar muito cuidado, por exemplo, a questão do fogo, não cercar o bombeiro em determinado lugar. O incêndio florestal, o combate nunca é feito durante a noite, né? Porque pode ter algum local de perigo ali que o militar não possa ver, então ele é sempre feito de dia. E é uma atividade também que ela desgasta muito do militar. Por exemplo, a maioria dos locais são locais de difícil acesso, não tem acesso de viatura no local, então é um trabalho, né, muito braçal.
Então tem que levar bomba costal com água, né? Então é um equipamento pesado, tem que levar um abafador, equipamento de enxada, essas coisas para tentar combater o incêndio. Então é um trabalho muito desgastante. O mergulho também é uma atividade que exige muitos cuidados, né? Tem que ficar sempre atento, né? Então acho que praticamente todas as atividades que o bombeiro executa tem sim um certo grau de dificuldade, mas a gente tenta minimizar, né, esses riscos, né, justamente com o treinamento e a utilização também dos equipamentos de proteção individual, né? Então hoje para todas essas atividades existem equipamentos específicos, né, de proteção individual para auxiliar o bombeiro nessas atividades. O senhor pode revelar onde foi esse incêndio mais recente, agora combatido pela unidade de Patinga? Ele foi na região de Dionísio. Tá. Ok. Quase sempre esses incêndios florestais têm origem criminosa, né? Exatamente. A gente não pode afirmar que é criminoso, mas a gente pode falar, por exemplo, que pelo menos por descuido da pessoa, né? Então, o que a gente pode falar sobre esse florestal nesse sentido? Normalmente, eles acontecem, às vezes um proprietário de terra, às vezes até por falta de conhecimento mesmo, não por maldade, vai colocar um fogo lá na sua propriedade rural, eliminar um capim, e acaba que esse fogo pode se alastrar e chegar a uma área de reserva, por exemplo. O que a gente fala para essas pessoas? Para se realizar uma queimada controlada, é necessário antes fazer um contato com o IEF. Então, pedir autorização para que essa queima seja feita, para evitar que um maior acidente aconteça. A gente fala também que é sempre interessante construir os aceros em volta da propriedade. O que é um acero? É uma faixa de terra que não possui vegetação. Então, essa pessoa capina aquela faixa de terra, evita que esse fogo se propague para uma propriedade vizinha ou até mesmo para uma área de proteção ambiental. Uhum. A vegetação, uma vez queimada, demora tempos para recuperação, né? 5, 10, 15, 20 anos, depende da extensão do fogo, é uma situação lamentável. Bom, a unidade, vamos falar um pouco da unidade de Patinga, a unidade da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros. O número de militares que atuam hoje? Olha, hoje em Patinga, na cidade de Patinga, atuam 45 militares. O número é suficiente para atender a cidade? Olha, a demanda de serviço, acho que cresce, né, de serviço de bombeiro, cresce acho que em todo o Brasil, né? Então, diariamente essa demanda aumenta. Hoje, o que está sendo feito para sanar essa quantidade de militares? Então, a gente tem hoje no estado de Minas Gerais um concurso em andamento, né? Então, eles estão na fase final. Após esse concurso, existem vagas destinadas a Ipatinga. Fechando esse concurso, mais militares virão para atender aqui a população de Ipatinga. Eu me lembro que foi divulgado o edital há pouco tempo. A academia que forma o bombeiro é em Belo Horizonte. Exatamente. Chama-se Academia de Bombeiros Militar, né, que fica no Alto da Afonso Pena. Esses militares serão formados lá, né? Então o concurso está em fase final. Após finalizar isso, eles vão fazer o curso em Belo Horizonte. Após formarem, eles virão para a região aqui de Ipatinga. A expectativa, então, de vir mais homens para a unidade? Não, com certeza. Na verdade, o concurso já foi aberto com as vagas destinadas à cidade de Ipatinga. Uhum. Então, após eles formarem, esses militares virão para cá. Além de Ipatinga, tem também uma unidade em Coronel Fabriciano? Isso. Aqui em Ipatinga, nós somos uma companhia, né? E temos como pelotões subordinados a cidade de Itabira, né? Manhuaçu e Coronel Fabriciano. Tá. Havia até uma expectativa já antiga da formação de um pelotão em Timóteo. Que passo que ficou essa discussão? Olha, a conversa, na verdade, ela está caminhando bem, né? O contato que nós temos hoje com as diversas pessoas interessadas, né, que se instale o pelotão lá, elas estão em andamento. Então, a gente está aguardando. Inclusive, a Prefeitura de Timóteo, ela já cedeu 2 áreas, né, para a construção do pelotão de bombeiro lá. Então, existe a possibilidade, sim, né? A gente sabe que não é tão fácil. Então, são várias situações, né, que tem que ser resolvidas. Uma delas, inclusive, é a questão do efetivo, né? Tem que ter militares para poder trabalhar lá, né? Então, a gente está aguardando também essa formação de novos militares para verificar a possibilidade de abertura do pelotão lá. Legal. Olha, nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência para falarmos das outras atividades dos bombeiros, que não se restringe a combater incêndio, atender vítima de acidente, não. Tem várias outras atividades e o Tenente Alberdan vai nos explicar aqui. É um minuto só para o intervalo.
Há quase 2 décadas, procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marrieri, número 190, Loja B, Bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Arte Publish, @artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata do assunto segurança, com o Tenente Oberdan, do Corpo de Bombeiros. Oberdan, para muitas pessoas, no primeiro momento, o bombeiro militar é aquele que apaga o fogo, atende a vítima de acidente nas estradas, faz resgate das pessoas quando elas se afogam aí nos rios, nas lagoas, mas enfim, quais são as outras áreas de atuação de um bombeiro militar? Realmente são várias áreas de atuação, né? Na salvamento em altura, salvamento aquático, salvamento terrestre, a questão do incêndio urbano, incêndio florestal. A gente costuma até dizer que realmente quando a pessoa tem dúvida, tem algum problema, não sabe como resolver, né, liga para o Corpo de Bombeiros. Aqui até na região tem algumas histórias curiosas, né, realmente acontece, às vezes a gente vê em desenho, filme, que o bombeiro salva o gatinho lá na árvore, mas acontece, aqui já aconteceu também, de um gato estar preso numa tubulação, né? Então o bombeiro tem que ir lá para poder retirar. Então as atividades dos bombeiros são muitas, né? E uma atividade muito importante que a gente tem que citar é a área de prevenção, né? Por quê? Na verdade, a gente está seguindo uma linha, por exemplo, é melhor evitar que um incêndio aconteça, né, do que ter que ir lá combater esse incêndio. Então hoje a gente tem uma legislação aqui no estado de Minas Gerais que ela trata dessa prevenção de combate a incêndio de pânico. Bom, entre essas atuações aí, casos curiosos, na semana passada mesmo os jornais destacaram a foto do bombeiro segurando um recém-nascido aqui no centro de Ipatinga. A mãe entrou em trabalho de parto e foi o bombeiro que deu a assistência lá. Quer dizer, é um treinamento de enfermeiro também? Exatamente. Na verdade, nós trabalhamos justamente nessa área de resgate também. Então, um acidente com veículos, atropelamento, essa área de atendimento pré-hospitalar, o bombeiro também atua. Nós vamos falar um pouquinho mais desse assunto mais à frente. Aquela história daquele incêndio trágico lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mudou alguma coisa na questão do licenciamento das casas de shows, dos locais que recebem aglomeração de pessoas? Houve uma pequena mudança, porque na verdade, aqui em Minas Gerais, muitas pessoas não se recordam, mas houve um incêndio também no Canecão Mineiro, em Belo Horizonte. Sim, sim. Exatamente, no ano de 2001. Então, em novembro de 2001, houve esse incêndio e lá morreram também 7 pessoas e mais de 150 ficaram feridas. A partir desse momento, em Minas Gerais, já se houve diversas alterações na legislação. Então, em dezembro de 2001, um mês após, Minas Gerais já adotou uma legislação de combate e prevenção a incêndios, uma das mais rigorosas do país. Então, desde 2001 para cá, já vem sendo feito um trabalho muito grande no que tange em respeito à prevenção. Quais são os critérios básicos para se licenciar uma casa de shows? Olha, o que a gente, na verdade, são
essa lei abrange vários locais, né? Então, desde de um comércio até uma casa de show, né? Então, para cada tipo de local, exige-se medidas diferentes, né? Então, para uma casa de show, por exemplo, as medidas são maiores, né? Mas o que é avaliado? Existe uma tabela lá, né? Então, principalmente a gente pede, quem vai fazer uma casa de show, por exemplo, tem que contratar um engenheiro. O primeiro critério é esse. Contrata um engenheiro para ele fazer um projeto de prevenção contra incêndio de pânico. Fazendo esse projeto, lá vão ter todas as medidas necessárias para que aquele local funcione de acordo com a legislação. Aquele caso Santa Maria, lá debateu-se muito a questão das portas de emergência. Essa é uma das preocupações? Exatamente. Como que funciona a saída de emergência? Essa saída de emergência, ela é calculada, o tamanho dela, em virtude da área do local, primeiramente. É medida essa área, né? Em virtude da área, é calculada quantas pessoas cabem nesse local, né? Em virtude da quantidade de pessoas, é calculado o tamanho da saída de emergência, né? Então, um dos itens mais importantes que se é olhado em um local de recepção de público é essa questão da saída de emergência, né? Sendo que para casa de show, por exemplo, além dessa medida necessária, obrigatoriamente tem que ter 2 saídas de emergência. Então, por exemplo, mesmo que o tamanho lá exigido seja cumprido, não basta ser só uma saída, tem que ser 2 saídas de emergência para esses locais. Porque se tiver um pânico, não há o pisoteamento das pessoas. Exatamente. A base é isso. Exatamente. E outro item importante também de ressaltar, que não só em casas de show, mas em todos os locais, as saídas de emergência, as portas, elas sempre abrem no sentido de rota de fuga, ou seja, para fora. Para fora. Né? Sendo que boates também, outra coisa interessante de citar, é que é obrigatório a presença da chamada barra antipânico. O que é isso? Não existe uma maçaneta, uma coisa que se abra para a porta abrir. Na verdade, é uma barra que se estende por toda a porta, que quando, por exemplo, e ela abre no sentido, né, de rota de fuga. Que no caso de Santa Maria, por exemplo, eu não sei exatamente de detalhes do local, mas por exemplo, se existe lá as pessoas chegarem, só o fato de encostar nessa porta, essa porta já abre automaticamente para as pessoas saírem. Então, esses são os detalhes que são observados aí em relação à saída de emergência. Vocês enfrentam dificuldades em convencer os empreendedores, as pessoas que são donas desses estabelecimentos, a adotar essas medidas? Olha, hoje percebe-se que a maioria dos locais estão regularizando a situação. Hoje, diariamente, a gente recebe vários projetos para regularização desses locais. Então, percebe-se hoje uma consciência por parte dos proprietários desses locais, né? E o que acontece também? Hoje em dia, a própria prefeitura e outros órgãos exigem de todos os estabelecimentos que já tem essa liberação do Corpo de Bombeiros para liberar, né? Um prédio residencial hoje, por exemplo, a prefeitura não vai liberar a documentação se antes não houvesse a liberação por parte do Corpo de Bombeiros. Então isso ajuda muito o Corpo de Bombeiros, porque todas as novas edificações, elas só são liberadas se antes o proprietário regularizar a situação frente ao Corpo de Bombeiros. Eu te fiz essa pergunta porque acho que mesmo antes do senhor chegar aqui, por volta de 2007, 2008, teve uma discussão muito grande em Ipatinga. O time de futebol profissional da cidade estava em alta, o Ipatingão recebia jogos do Campeonato Mineiro, e aí o Corpo de Bombeiros estabeleceu que precisava fazer alterações nas saídas dos portões do Ipatinga. Gerou uma repercussão tremenda, muitas pessoas criticaram a dureza, o endurecimento do Corpo de Bombeiros nessa medida. Curiosamente, quando houve a tragédia de Santa Maria, muitas dessas pessoas que eram contra as medidas de emergência foram lá lamentar o acidente. Quer dizer, são 2 pesos e 2 medidas para uma situação que envolve vidas, né? Exatamente. Essa nossa legislação, ela é feita, na verdade, por um grupo de engenheiros, né? Então, são pessoas que têm capacidade técnica e conhecimento, né, profissional para poder fazer legislação. Então, essa legislação ela é baseada em cálculos, em engenharia. Então, na verdade, ela não é feita ao acaso, né? Se a legislação exige determinadas medidas, é justamente para resguardar as pessoas que vão frequentar esses locais de recepção de público. Agora, o momento de pânico, realmente, com a multidão, é uma situação muito complexa. Vocês analisam isso. Não deve ser muita força, muita energia concentrada num ponto só. Exatamente. A gente tenta orientar, realmente é difícil falar para uma pessoa, num momento de pânico, tentar manter a calma, né? Então,
tem que ter essas medidas justamente para minimizar um dano maior num local de acidente, por exemplo. Né? Gente, nós vamos a mais um intervalo e voltamos logo na sequência com essa conversa aqui com o Tenente Oberdan, do Corpo de Bombeiros Militares. Um minuto só para o intervalo. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. De volta ao Cultura Entrevista de hoje, que trata da atuação do Corpo de Bombeiros Militares aqui no Vale do Aço. E eu lembro o contato do programa, entrevista@tvculturavaledoaco.com.br. Deixe lá a sua sugestão aqui para o programa. Tenente Oberdan, vem pela frente um período de temperaturas elevadas. Aliás, na semana passada já atingimos aí a casa dos 38 graus e a previsão é de uma primavera muito quente, um clima de verão mesmo na primavera, e volta à tona a questão dos afogamentos. Na semana passada mesmo, ou nas 2 semanas anteriores, foram 2 afogamentos de pescadores, um no Rio Piracicaba, em Antônio Dias, outro no Rio Santo Antônio, na região de Mesquita. Esse período agora é um período de muito cuidado, que as pessoas devem ter muito cuidado com relação a lidar com a água, não é isso? Exatamente. É normal, né, nesse período de calor, as pessoas procurarem esses locais para poder, questão de lazer, se refrescar, né? E a gente sabe que aqui na região do Vale do Aço a gente tem muitos locais, que tem lagoas, muitos rios, né? Vale do Aço é região, né? Próximas aqui da nossas, né? Então, a primeira orientação que a gente dá é que as pessoas sempre procurem locais com a presença de guarda-vidas, né? Justamente para poder evitar um dano maior, até um afogamento. Na semana passada mesmo teve uma informação sobre um curso, um treinamento lá na Lagoa Silvana, no Clube Náutico Alvorada, que fica bem próximo aqui. Ipatinga pertence a Caratinga, mas é frequentado essencialmente por pessoas do Vale do Aço. O que foi esse curso? Olha, esse curso, ele é um curso que é realizado todo ano, né, no Clube Náutico Alvorada, né? É uma parceria do Corpo de Bombeiros com o Clube Náutico Alvorada e os outros clubes aqui da região. Então foram abertas vagas, né, para todos os clubes aqui da região para poder enviar pessoas. Então todos os clubes aqui participaram desse curso. Então enviaram lá os guarda-vidas, né? Alguns não tinham curso, outros foram para reciclagem. Esse curso visa justamente treinar, né, essas pessoas para atuarem como salva-vidas nos clubes aqui da região.
Com relação às crianças, também são grandes vítimas de afogamentos. Infelizmente, todos os anos as famílias lamentam a perda de crianças que se afogam em função de não ter por perto adultos quando entraram na água, não é isso? Por que há tanto afogamento na prática com a criança? É só porque não sabe nadar? Olha, existe essa questão também, né? E às vezes a gente é difícil afirmar isso, mas a gente tem que dizer que é necessário sempre a presença de um adulto próximo das crianças, né? Um pequeno descuido, na verdade, pode vir a se tornar uma fatalidade. Então, a primeira orientação que a gente passa em relação a isso, os pais devem estar sempre atentos com essas crianças, principalmente em locais que possuem rios e lagoas. Uhum. Só para que as pessoas tenham uma ideia, as pessoas que não acompanham nesse momento, uma criança, ou mesmo um adulto, depois que entra na água e perde o controle, sobrevive ou morre em quanto tempo debaixo da água? Olha, existe uma... É um pouco variado de pessoa para pessoa, mas existe uma certa escala para cada tipo de parte do organismo que vai, que vai deixando de funcionar com determinado tempo, né? Uhum. Então, a gente, assim, até uns 5 minutos, a gente pode afirmar que é possível ainda fazer o resgate dessa pessoa, né? Uhum. E com os procedimentos necessários, né, reanimar essa pessoa, né? Mas existem casos de, às vezes, até mais tempo, né? Então, não é um tempo exato. O ideal mesmo é que não aconteça. Então, a gente trabalha muito com essa prevenção, né? Uhum. Por isso que a gente bate sempre na tecla de que quando a pessoa for a um local, vá a um local que tenha a presença dos guarda-vidas. Ok. Principalmente em lagoas, né? As famílias costumam ir para o lazer na lagoa, a criança fica dentro da água, no raso, e pode ir para o fundo a qualquer momento. Exatamente, né? Em relação às crianças, sempre tem que ter um adulto próximo, né? Por que dizem que é tão difícil tirar uma pessoa da água? O que ocorre na prática? O que acontece? Quando a pessoa está lá, acho que é o caso de todo acidente, né? A pessoa realmente entra em pânico, né? Então, na água também não é diferente. Então, a pessoa está ali, está se afogando, ela vai entrar em pânico. Ela tem essa ânsia, na verdade, quando ela está afundando, por exemplo, de se escorar em qualquer coisa para poder tentar chegar à superfície. Por isso que, na maioria dos afogamentos, quando uma pessoa que não tem qualificação também vai tentar ajudar, acaba se afogando também. Sim. Então, sempre tem de morrer um irmão, depois vai um outro irmão, depois vai uma outra irmã. Exatamente, isso é muito comum. Por quê? Porque as pessoas têm essa situação de querer agarrar a pessoa para tentar subir. Então, acaba que afoga a outra pessoa também. Então, isso é muito comum. Então, é uma dificuldade muito grande, até para o bombeiro, realizar um tipo desse salvamento. Então, o que a gente faz? A gente tem um treinamento, igual a prova que eu citei lá no início, né? Essa prova abrange também essa parte de salvamento aquático, né? Então, o bombeiro é reciclado todo ano, né, para poder estar sempre em condições de realizar esse salvamento, porque não é fácil, né? Então, tem técnicas necessárias para poder realizar esse salvamento. Então, só um exemplo, por exemplo, a gente nunca chega no afogamento, tá lá a pessoa afogando, a gente nunca chega pela frente, porque se a pessoa te ver, ela vai querer agarrar e o bombeiro exige a possibilidade dele afundar junto também. Então, tem a técnica de chegar por trás da pessoa, já fazer o reboque dessa pessoa, tudo da maneira com técnica e com equipamento também, né? Então, hoje a gente tem aí as boias, as nadadeiras. Então, para o bombeiro, hoje é tranquilo realizar um salvamento, mas a gente não orienta uma pessoa que não tenha qualificação tentar realizar um salvamento, porque ela pode vir a se tornar uma vítima também. A não ser que tenha por perto uma boia. Eu já vi em alguns clubes que não tem bombeiro, não tem o salva-vidas, mas tem uma boia pendurada num poste bem próximo, dizendo use apenas em caso de emergência. Exatamente. Nesse caso, joga a boia, puxa só com a corda. Só joga a boia, exatamente. Viu, gente? Não vá junto com a boia, jogue a boia e puxe. Depois que a pessoa pega na boia, puxa com a corda. Exatamente. Né? Okay. Bom, tem uma academia, a Bolha d'Água, no bairro Cariru, que promove todos os anos, participa de uma campanha mundial, que é uma aula global de natação, e justamente incentivando as famílias a ensinarem as crianças a nadar o quanto antes, quanto mais cedo, justamente para evitar acidentes. Iniciativas como essa são importantes? Não, com certeza. Para a criança é importante, né? Não tanto pelo lado da prevenção, evitar um afogamento, mas pelo lado de novos, né, já estar realizando algum tipo de atividade física, né? Para o Corpo de Bombeiros também é importante, porque é uma criança que no futuro vai deixar de ser uma possível vítima, né? Então,
o empenho, por exemplo, que o bombeiro estaria numa ocorrência de afogamento vai deixar de estar atendendo para atender um outro tipo de ocorrência. Para nós também é importante, né? Então a gente dá todo o apoio, né, para esses tipos de iniciativas, né, e a gente acha importante sim as crianças aprenderem a nadar desde cedo. Deixa eu dar um testemunho pessoal aqui. Meu filho aprendeu a nadar com 3 anos e aos 4 anos já participava do programa do Alfa em Timóteo, quando morávamos em Timóteo, que é a iniciação desportiva universal, tinha natação, judô e outras atividades físicas. Aos 3 anos ele já não corria mais o risco de afogar, depois virou um nadador quase que profissional, pena que não quis seguir aí a carreira de nadador profissional, mas enfim, aos 3 anos já é possível uma criança aprender a nadar e conseguir entrar em piscinas, se virar, evitar ser uma vítima aí desse período de calor e dos afogamentos. Ô Berdan, falar um pouco também da atuação nos acidentes de trânsito, é outra situação tensa também? A aglomeração de pessoas, expectativa se tem mais vítima num carro retorcido, como é que vocês enfrentam esses momentos? Olha, em relação aos acidentes de trânsito, é um tipo de acidente que vem crescendo a cada dia, né? Por que vem crescendo? Principalmente em relação ao aumento do número de veículos, né? Que isso aí a cada ano cresce, né? As vendas do número de veículos e até a facilidade de aquisição hoje em dia do veículo e das motos também, que é o nosso principal problema, né? Por quê? Porque a moto, na verdade, não tem muita proteção, né? Então, diariamente, isso aí é certo, né? De dar o horário do pessoal ir trabalhar ou estar retornando do trabalho, de entrar ocorrência relacionada a resgate de motociclista, por exemplo, né? Uhum. Então, é um acidente muito comum e realmente exige uma atuação, né, bem grande por parte do Corpo de Bombeiros. É comum nos acidentes chegarem a unidade dos bombeiros e depois chegar a unidade do SAMU ou vice-versa. Qual que é a atuação de cada um dessas entidades, dessas corporações no local de acidente? Olha, normal. Hoje, né, aqui em Patinga, a gente tem um contato muito bom, né, com o SAMU. Hoje a gente tem um contato tão grande que, às vezes, um determinado tipo de ocorrência, o SAMU já foi, liga para o bombeiro e fala: o bombeiro não precisa de ir porque nós já fomos ao local, e vice-versa, né? Na verdade, os dois atuam nessa área de resgate, né? Na verdade, são só protocolos diferentes. Então, o SAMU tem uma maneira de atuar, né? E o Corpo de Bombeiros tem outra maneira de atuar. Na verdade, eles se complementam, né? Então, a gente tem um relacionamento muito bom com o SAMU aqui, mas tanto o bombeiro quanto o SAMU, eles atendem ocorrências de atendimento pré-hospitalar. O socorrista pode descer, o socorrista do SAMU pode descer numa cratera onde tem um carro acidentado e prestar socorro à vítima, mas desencarcerar é o trabalho do bombeiro. Exatamente, né? Além de executar essa questão do resgate em si, o Corpo de Bombeiros também atua, por exemplo, numa vítima presa às ferragens. Às vezes um acidente com veículo automotor, né? A vítima está presa, então o Corpo de Bombeiros tem o equipamento necessário para poder desencarcerar essa vítima, né? E retirar ela desses locais de difícil acesso. Ok. Bom, deixar aqui as suas considerações finais, seu Berdan. Gostaria de acrescentar alguma coisa aqui à nossa entrevista? Olha, a gente sempre tem que ressaltar essa questão da prevenção, né? Acho que nas diversas áreas de atuação do Corpo de Bombeiros, as pessoas devem estar sempre atentas, né? E, né, deixar o Corpo de Bombeiros disponível, né, como sempre já está, né, 24 horas por dia, disponível à população para qualquer eventualidade fazer contato conosco, né, por meio do número 93. Deixar um apelo aqui para quem dirige pelas ruas do Vale do Aço. Há pouco tempo tinha uma unidade dos bombeiros tentando percorrer a Avenida Pedro Linhares Gomes e nem todos os motoristas estavam abrindo caminho, né? Estavam numa missão de emergência porque estavam com a sirene aberta, sentido a Coronel Fabriciano, sentido Belo Horizonte, e nem todos os motoristas se preocupavam em abrir caminho. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que é preciso abrir o caminho? Não, com certeza, porque quanto mais rápido o Corpo de Bombeiros chegar ao local do acidente, mais chances, né, aquela vítima vai ter de sobreviver, né? Então a gente pensa principalmente na nossa vítima, né, para evitar que um dano maior aconteça. Então mais rápido ela vai chegar ao hospital. Então é importante sim que as pessoas fiquem atentas, né, caso uma unidade de socorro, não só bombeiros, o SAMU ou até uma ambulância, né, estiver no trânsito aí, a gente deixa realmente essa orientação para que as pessoas abram o caminho para que a gente possa passar e chegar até o local do acidente com mais rapidez. E é sempre, por mais congestionado que esteja o trânsito, é sempre possível arredar um pouquinho, né, para o canteiro central,
para o acostamento. O acostamento deve ficar livre, suponho que ninguém vai ficar no acostamento parado, o acostamento tem que ficar livre o tempo todo, mas é sempre possível arredar o caminho, abrir o caminho para a unidade de emergência passar. É lamentável quando a gente vê cenas como essa aí. O sujeito está lá, não sei se falta treinamento ou consciência ou cidadania, mas ficam alguns, né? Alguns já têm consciência, mas muitos ainda ficam parados no mesmo lugar e o carro de emergência atrás, buzinando, tentando passar ali, ninguém faz nada. Lamentável. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Cultura, Tenente Oberdan. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho. Meus amigos, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Valeu, uma ótima semana a todos. Até mais.